Aula número 26. Palavra poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma introdução, tomamos a partir da biografia de João, no capítulo 17, versículo 14, que diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Percebemos, queridos, que nesta oração sacerdotal, em que o Senhor Jesus estava realizando em João capítulo 17, nesse texto do versículo 14, nós percebemos que o mundo nos odeia. O mundo odeia aqueles que conhecem a palavra de Deus. Portanto, não fique espantado por isso. Quanto mais conhecimento você tiver de Deus, quanto mais próximo você estiver de Deus, mais longe você estará desse mundo, evidentemente. Porque você não tem nada, absolutamente nada a ver com esse mundo, e o mundo, portanto, vai te odiar porque você não compactua com as coisas que o mundo pratica, que o mundo faz. E isso é natural. Dentro do tema O Plano da Salvação, estamos abordando sobre a conversão e vida com Jesus Cristo. E aqui nós continuamos falando sobre o assunto do que nós fomos redimidos. Já vimos em outras oportunidades que fomos redimidos da maldição da lei, fomos redimidos do poder do pecado, nós somos redimidos do poder do sepulcro, nós somos redimidos de várias coisas. Entre elas, agora nós passamos a apresentar que nós fomos redimidos do poder do inferno. Em Oséias, no capítulo 13, versículo 14, está escrito: Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. O Senhor está nos revelando através do profeta Oséias que nós fomos redimidos do poder do inferno. Aqueles que aceitam Jesus Cristo, aqueles que aceitam o plano da salvação de Deus, o inferno não tem poder sobre esta vida, não tem poder sobre ele. Fomos redimidos também de toda tribulação. O salmista, no capítulo 25, versículo 22, nos revela: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Aqueles que caminham com Cristo também foram redimidos de toda tribulação. Fomos redimidos de toda iniquidade, conforme nos revela o texto em Salmos, capítulo 130, versículo 8. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ainda na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 14, está escrito: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, mais um grande benefício o Senhor nos concede. Através do sangue de Jesus, através da obra do Calvário, nós também fomos redimidos, fomos libertos de toda iniquidade. A iniquidade não tem poder sobre a nossa vida, não pode, portanto, nos controlar. Também fomos redimidos do presente mundo perverso.
Isso está revelado na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Então veja que a vontade do nosso Pai é nos tirar desse mundo de perversidade. Nós que fomos tirados, estamos aqui agora sendo usados por Deus para tirar outros que caminham nos prazeres desse mundo, que caminham no sistema desse mundo. Então esse mundo é perverso, esse mundo destrói vidas, destrói sentimentos, destrói famílias, destrói sonhos, destrói projetos, pela mentira, pela violência, pelos vícios, pelos prazeres carnais. Tudo que está no mundo está agregado, está convergido para levar as pessoas à destruição. E assim o nosso Deus nos resgata através do sacrifício de Jesus Cristo para todos aqueles que creem e caminham através do Senhor. Somos resgatados também das vãs tradições. Isso está registrado na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Aqui nós temos revelado, queridos, que as vãs tradições que herdamos do sistema, herdamos da familiaridade, os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós, a nossa linhagem familiar, esses espíritos culturais, nós fomos redimidos disso, porque essas coisas destroem a vida do ser humano. Porque agora em Cristo Jesus nós aprendemos em Deus, temos a proposta de Deus como estabelecer o nosso estilo de vida. Não é mais a nossa tradição familiar, não é mais aquilo que os nossos pais trouxeram. E veja, eles nos transmitiram, eles nos instruíram, eles nos educaram segundo aquilo que eles tinham. Portanto, se eles tinham Cristo, se eles tinham a palavra de Deus, eles naturalmente nos educaram segundo a palavra de Deus. Mas se eles não tinham a base da palavra de Deus, eles nos educaram segundo aquilo que eles aprenderam, segundo aquilo que eles herdaram dos seus antepassados. Mas, nesse texto nos mostra que essas vãs tradições que acreditávamos e seguíamos por ela, disso o Senhor nos resgata através do sacrifício de Jesus Cristo. Também fomos resgatados dos inimigos. Está escrito em Salmos, no capítulo 106, versículos 10 e 11. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Aí em Jeremias, no capítulo 15, versículo 21, arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus na nossa vida, nos livra dessa fúria, desse ódio, dessa perseguição, dos inimigos que querem nos destruírem. O Senhor nos guarda, portanto, através do sacrifício de Jesus. Também fomos redimidos da morte. Está em Oséias, capítulo 13, versículo 14, que nós já lemos, mas vamos reler novamente, que diz: eu os remi do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então também fomos redimidos do poder da morte. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão na vida eterna. A morte não tem poder sobre eles. O fato de morrermos fisicamente nos garante em Cristo Jesus que continuaremos em Cristo. Então,
é apenas uma transição. Porém, aqueles que não têm Cristo, eles têm pavor da morte, eles têm medo de morrer, eles têm medo do desconhecido. Como Jesus Cristo é a vida eterna, a morte não tem mais poder sobre nós. E dela nós fomos redimidos, através do sacrifício de Jesus. Fomos também redimidos da destruição. Salmo 103, versículo 4, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Então, todo o poder destruidor que atentava contra a nossa vida, agora em Cristo Jesus, nós estamos protegidos através do seu sacrifício, através do seu sangue, e assim nós estamos livres, fomos redimidos das garras da destruição. Ninguém, nada poderá nos destruir. Temos um exemplo muito claro que você pode ler lá em Romanos capítulo 8, ninguém pode atentar contra a nossa vida, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem o porvir, nem homem, nem sistema, absolutamente nada pode nos destruir. Agora nós queremos falar sobre o que nós somos depois de redimidos. Falamos até aqui do que nós somos redimidos. Agora vamos falar o que nós somos depois de redimidos. A palavra de Deus nos estabelece várias condições de que nós somos depois que fomos redimidos através do sacrifício de Jesus. Então podemos começar dizendo que somos nova criatura. Isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, queridos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão posicionados em Cristo, quando nós falamos assim, não é apenas aquele que confessou a Jesus, porque uma coisa é você confessar Jesus, outra coisa é você caminhar com Ele, é você estar nele. Para esses que caminham, para esses que estão nele, essas pessoas são novas criaturas. Então, nenhuma maldição pode alcançar mais essas pessoas. Nós também somos propriedades de Deus. Está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora, em Cristo Jesus, nós temos um dono. Sabemos que o nosso dono é Deus, então nós somos propriedade dele. É ele que tem domínio sobre nós. Ele tem posse e tem domínio sobre a nossa vida. Então, somente aqueles que aceitaram a Jesus, que são de Cristo Jesus, que são propriedades de Deus. Também está escrito em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, é muito importante nós lermos a palavra de Deus com entendimento. As promessas do Senhor são apenas para aqueles que estão nele, não são para todos. Ainda que nós não entendamos, ainda que algumas pessoas não aceitem, ainda que algumas pessoas não concordem, mas este contrato de redenção, chamado a Bíblia Sagrada, chamado a Palavra de Deus, traz cláusulas, traz condições, traz pacto, traz promessa, traz uma aliança somente para aqueles que estão em Cristo. E agora em Cristo, nós somos raça eleita, somos sacerdote real, somos nação santa. Entenda, nós somos santos agora, somos separados de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos dono, o nosso dono
é Deus, nós somos propriedade de Deus. Com que objetivo? Para proclamar o Evangelho, proclamar a glória de Deus, proclamar as virtudes de Deus, porque Ele nos chamou quando nós estávamos nas trevas e nos trouxe agora para a sua maravilhosa luz. E diz o texto, aqui no versículo 10, sim, antes nós não éramos povo, antes nós não tínhamos Deus no mundo, antes nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. Quando nós não tínhamos Cristo, quando nós éramos pessoa religiosa, nós éramos órfãos, nós éramos largados, éramos jogados, não tínhamos Deus como nosso Pai. Agora sim, agora nós somos de Deus, agora nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Então entenda isso, as promessas e a palavra de Deus, as virtudes, são apenas para aqueles que caminham com Cristo Jesus. Então, nós somos propriedade de Deus. Que mais que nós somos depois de redimidos? Nós somos primícias de Deus. Está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Esse texto está nos mostrando claramente o seguinte: nós não fomos maculados pelo pecado, nós não fomos maculados por uma vida promíscua, nós não fomos maculados por aqueles, pela circunstância e pelos prazeres que o mundo nos oferece. Dessas coisas nós somos castos, nós somos castrados mesmo, nós não produzimos pecado, nós não produzimos prazer mundano, nós não somos instrumentos de vício, não somos instrumentos de sexo ilícito, nós não entregamos os nossos membros a essas coisas, nós não somos instrumentos de morte, de destruição, de mentira, de engano, de rebeldia, rebelião. Nós não somos instrumentos do pecado, nós somos castos, nós somos castrados dessas coisas. E agora nós somos de Deus, nós somos redimidos dentre os homens. O Senhor nos tirou e somos primícias para Deus e para o Cordeiro. O que nós somos também? Somos reis e sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6 está escrito: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, e para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Presta atenção, queridos, você que está nos ouvindo. Deus te vê de uma forma, ainda que você não entenda. Considere isso. Deus não te vê da mesma forma que você se vê. Você pode se ver limitado, você pode se ver com problema, você pode se ver angustiado, você pode se ver perseguido, você pode se ver com uma série de derrotas, você pode se ver sem perspectiva, você pode se ver com medo, você pode ter várias limitações e várias debilidades. Porém, Deus não vê assim. Deus vê em você que você reina e que você é sacerdote. Sacerdote quer dizer representante de Deus na terra. Você é o representante de Deus na terra. Você é portador da palavra de Deus. A grande custódia de Deus, que é a sua palavra, Ele depositou em você, Ele confiou em você para que você reine. E Ele nos constituiu assim, para reinarmos. Então tome posição de soberania. Não olhe para aquilo que você vive, não olhe para aquilo que é aparente. Olhe para o mundo espiritual, que você tenha uma visão panorâmica e você enxergue e você ande nesta plenitude que é a vontade de Deus na sua vida.
Portanto, parabéns você que é rei, você que reina, você que é rainha, parabéns você que é sacerdote, que é sacerdotisa, o Senhor tem te constituído como isso, como tal, né? Nós queremos orar e assim o Senhor continua falando conosco. Pai, muito obrigado por mais esse momento glorioso em que nesse projeto chamado Palavra Poderosa, o Senhor está nos instruindo, o Senhor está nos ensinando e nós te glorificamos. Que em tudo o Senhor seja glorificado e o bendito Espírito Santo seja para sempre adorado. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.